dentre essas mudanças que acontecem, várias são visíveis, nós percebemos, né? Aliás, a maioria conseguimos perceber, algumas só nós percebemos, né? Porque está lá no nosso íntimo, guardadinha, que não é para ser mostrada agora. Mas assim, muitas vão começar a acontecer, as pessoas vão começar a observar. Então, mas e aí? Como assim mudanças? Hã? O que é puberdade, então? Então, a puberdade, ela é a fase de transição, ou seja, uma fase de mudança da nossa época, que era criancinha, para a adolescência. Então, a puberdade, ela vai ser essa transição, essa alteração de fase infantil para a fase da adolescência. Nós somos os chamados, eu não, que eu já passei, mas vou me considerar, tá certo? Púberes, aqueles que estão passando pela fase da puberdade. Hein? Faz sentido, hein? Então, dentre as mudanças que ocorrem no nosso corpo, que são normais de acontecer e até sadias, é necessário, está o quê? O nosso crescimento. Você percebeu ou não percebeu que está crescendo? As pessoas perceberam ou não perceberam que você deu um pulo e cresceu? Então, muitas meninas, elas têm o chamado pico de crescimento, que é quando elas simplesmente esticam, crescem daquela forma que a gente percebe que ela cresceu. Que, tipo, um mês ela estava desse tamanho, de repente ela gigante, passa de todo mundo. Nem todas têm isso, mas todas crescem, ok? Então, assim, o pico de crescimento ele vai acontecer durante a fase da puberdade, porque o nosso corpo vai começar a passar por transformações, tudo vai começar a crescer, a se desenvolver. Então, muitas vezes a gente percebe o quê? Que nesse crescimento nós estamos meio desproporcionais. A perna está maior, o braço está maior, o tronco já é menor, então, assim... Isso faz parte desse crescimento um pouco desproporcional, mas à medida que a gente vai avançando na idade, isso que na adolescência ainda nós vamos nos tornando proporcionais. Muitas não percebem não essa alteração, mas se você for olhar direitinho, algumas têm. Eu já percebi várias vezes na rua quando saio que vejo meninas que às vezes estão com umas pernonas, mas tá maior que o corpo todo. Então é porque ela tá passando mesmo por essa fase da puberdade. Depois ela vai começar a se achar ali, o corpo vai começar a se equilibrar, se tornar equilibrado com relação ao tamanho. Vai ter um tamanho harmônico, tá? Então assim, essa fase do crescimento ela é normal, todas passamos por isso. Depois disso, o que é que vai acontecer? Cresci, e agora? Meu Deus, meus seios, eu tenho seios. Na fase da puberdade que nós começamos a notar os nossos seios. Então, para ele se tornar maduro mesmo, vai durar em torno de 2 a 3 anos. Então, de 2 a 3 anos, que dá início à nossa puberdade, ele vai já estar bem feminino, vai estar com aquele formato bem feminino, bem arredondado. Então, assim, antes que ele chegue nessa fase arredondada, nessa fase feminina, ele começa... Nós percebemos o quê? Que a auréola, que é aquela região que fica por trás do bico do seio, ela começa a ficar um pouco inchadinha. Vê se você que está passando por essa fase, dá uma olhadinha aí, vê se ela não está um pouquinho maior, está meio inchada. Né? Então, esse inchaço faz parte, é porque realmente está crescendo. Depois, o seio... por trás da auréola, ele vai crescer e essa auréola vai se tornar menos inchada. É quando ele vai começar a ter um aspecto mais arredondado, mais feminino. Então, tá tudo ok. Se você está passando por isso, não é nada de outro mundo. Você está simplesmente deixando o seu corpinho infantil e passando a se tornar uma futura mulher sensual, bonita e elegante, certo? Então, outra coisa que vai acontecer com o nosso corpo, que no caso aconteceu comigo e que de repente está acontecendo com você, é o crescimento dos pelos corporais. Nosso corpo começa a desenvolver os pelos, tanto na região púbica. O que é a região púbica? Eu vou mostrar mais à frente fotos que mostram essas regiões. A região púbica é aquela região que fica lá embaixo, que cobre, ou então fica anterior à vulva, ou como as pessoas conhecem por vagina, mas que não é. Vagina é só o canal que temos lá,
que é por onde haverá futuramente uma penetração peniana, ok? Mas a vulva, que é tudo isso, são os grandes lábios, a vagina é tudo. Então, os pelos corporais vão começar a surgir tanto lá na região pública como nas axilas. De início eles aparecem assim, ralinho, fininhos, pouquinho, né? Nada que incomode, mas futuramente ele vai, não que ele incomoda, vai incomodar futuramente, mas futuramente ele vai se tornar mais áspero e crespo, mais grosso, quer dizer, desculpe, áspero não, mais grosso e crespo. E vai ter um formato arredondado. Então, os pelos que vão nos acompanhar pelo resto da vida, eles vão ter esse formato aí arredondado, crespo, e vai estar bem mais pelos nessas regiões que eu citei, né? Uma coisa que não se deve fazer é depilar a região do monte púbico, né? De lá da pubis, vamos dizer assim. Porque os pelos eles servem para proteger toda a região genital de bactérias ou de qualquer atrito que possa existir aí, né, com algum atrito entre o monte púbico, a pubis e qualquer coisa aí, certo? Então ele já serve, esse formatinho já é um formato de mola já para amortecer o impacto. Então ele é legal que você permaneça, você pode o quê? Dar um jeitinho, mas o interessante é que não se depile por completo, porque ele tem uma função. Os pelos não surgiriam à toa, não é? Ele surge porque tem uma função para eles existirem no nosso corpo. Nas axilas também, da mesma forma, só que nós mulheres temos o hábito de depilar as axilas. Então, assim, eles nascem e nós tiramos, tá? Mas aí não foi constatado que há algo perigoso em fazer isso. É até questões de higiene para nós mulheres, né? Depende também da cultura, que tem culturas que deixam o pelo, mas aí fica a seu critério. Outra coisa que vai acontecer conosco durante a fase da puberdade é que nós vamos ter um formato mais feminino, o corpo em si. Dos pés à cabeça, vamos começar a ter um corpo mais feminino, mais bem desenhado, vai começando a ficar meio que com cintura. Claro que há exceções, tem as mais cheinhas e tal, mas de qualquer forma vamos começar a ter medidas mais femininas, a ter um corpo mais feminino, mais bem desenhado. E muitas vezes isso faz com que a gente comece a adquirir um peso maior no nosso corpo. Por quê? Porque a gente está crescendo, o corpo vai precisar de um suporte, né, calórico. Então a gente vai começar também a adquirir um peso, de repente a gente aumenta até, começa a ficar mais cheinha. Mas aí também é questão de saúde e questão de você se controlar. Mas faz parte adquirirmos peso, tá? Não é nada que, ai meu Deus, eu vou morrer porque eu tô gorda. Não, faz parte. É normal e é preciso. Por conta da energia que nós estamos liberando à medida que a gente vai se desenvolvendo. Outra coisa que vai acontecer para nós é o que? A transpiração. Vocês estão percebendo que estão transpirando mais? Ai, meu Deus, não posso sair, tá quente desse jeito, começa a suar. Quando eu era criança não era assim, mas agora tá suando, eu tô suando direto. É o que? Isso é a transpiração. Nossa, é da puberdade também, é da puberdade. Por quê? Porque nossas glândulas sudoríparas, elas começam a ficar maiores e mais ativas. Então, elas vão começar a liberar o suor ou a transpiração, que é um termo mais técnico, vamos dizer assim. Então, vamos começar a transpirar mais nessa fase aí da puberdade, que é quando a gente está se desenvolvendo. Inclusive, as glândulas também se desenvolvem, né? Não é somente o corpo físico, o externo, que está se desenvolvendo, mas o interno também. Outra coisa que vai acontecer conosco, que de repente você também está percebendo, está se identificando com tudo, tem mais uma coisa aí. O que é que vai acontecer? Nossa pele, nosso cabelo vão ficar o quê? Oleosos. Claro, nem tudo são flores. Vamos começar a ter uma oleosidade maior com relação à pele
envolve o corpo todo e cabelo. Então, essa oleosidade também faz parte da fase da puberdade, dessa transformação que nós estamos passando, saindo da fase da infância, indo para a fase da adolescência, futuramente mulheres maduras. Então, a pele e o cabelo oleosos, eles vão existir sim, não é nada aqui de outro mundo, certo? Agora, claro, que se vocês perceberem que está tendo uma coisa anormal, uma oleosidade assim, fora de série, de outro mundo, vocês precisam estar sempre o quê? Procurando um dermatologista para poder tratar, ou um endócrino, para poder tratar essas questões. O endócrino, né? Porque questão de glândulas, um endócrino é mais indicado. Então, assim, outra coisa que vai acontecer conosco é o que? A questão da região genital. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre a região genital? Então, o que é a região genital? É só a vagina? Não, região genital não tem nada a ver somente com vagina. Região genital não é vagina. Região genital, ela é composta por algumas partes. Quais são as partes? 2 lábios vaginais, 2 lábios vaginais. Quais são os 2 lábios vaginais? Grandes lábios. Nesses grandes lábios terão pelos, é onde a gente percebe os pelos. Se observem, vai ter pelos lá. Sendo encoberto pelos grandes lábios, os pequenos lábios. Nesses não temos pelos, certo? Grandes lábios, pequenos lábios vaginais. São 2 lábios que compõem a região genital. Região genital é vagina? Não, isso é um erro que todo mundo comete. Vagina é vagina, região genital é região genital. Região genital é composta por 2 lábios vaginais, o grande e o pequeno. Aí vai ser composto por quê? Pela vagina, que é um canal vaginal, que é por onde haverá penetração peniana, para que haja fecundação futuramente. O útero também vai crescer. Então, assim, nessa região, ela toda será também transformada, porque a gente está crescendo, então faz sentido que ela também cresça. A gente não pode ficar com a região genital infantil, né? Então, ela cresce também à medida que a gente também vai amadurecendo. Então, gente, isso são as transformações que vão acontecer conosco durante a puberdade. E aconteceu comigo há alguns dias atrás, né? Tá acontecendo com você, de repente está acontecendo com você. Muitas meninas começam a entrar na puberdade a partir dos 9 anos de idade, mas isso não é regra. Muitas, não sei se vocês conhecem, mas eu conheço pessoas que menstruaram aos 9 anos de idade. Então, assim, mas não é regra. Outras podem estar também começando a puberdade a partir dos 10, 11 anos. Então, assim, tudo é questão de corpo, de organismo. Então, o que acontece? Isso foi sobre puberdade e essas transformações que o nosso corpo está acontecendo. Se você está passando por elas, é normal, lembre-se, tudo é normal, tudo dentro do limite, né? Harmônico. Então, assim, todas essas características que eu citei agora, elas são consideradas normais para as meninas. Então, assim, se você está passando por isso, estava estranhando, não estranhe mais, porque isso faz parte. Muitas menstruam. O próximo vídeo, que na semana que vem eu vou falar sobre puberdade masculina, mas no outro eu vou estar falando sobre menstruação. A gente vai aprender direitinho, ou entender direitinho o que é a menstruação. Então, muitas menstruam nessa fase, certo? Então, é isso. Um beijo. Amei fazer esse vídeo com esse tema. A puberdade feminina é muito interessante, é muita coisa boa que acontece. Então, assim, espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, dá uma curtidinha aí, ó, curte. E se gostaram mais ainda, inscreva-se no meu canal para poder estar acompanhando os meus vídeos. Um beijo. Outra coisa que eu esquecendo, vocês me acham também aonde? No Facebook, no Instagram e no Twitter. Facebook, Carla Andrea Santos, Instagram, carla.andrea.santos e no Twitter, @al, Carla Andrea. Então, não tem motivos para não entrar em contato comigo. Podem deixar opiniões, podem fazer perguntas, falem, tudo para enriquecer esses vídeos. Agora sim, um beijo, 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 beijo.
Gostei. Até o próximo vídeo, que será semana que vem. Tchau e passem para os seus amigos. Até mais.